Então é isso, vou deixar aqui esse vídeo aqui para você rolar, para você assistir. E junto aqui com esse vídeo, deixa aqui a minha análise, a minha opinião em relação ao que ele falou, se foi certo ou errado, e o motivo e o porquê que eu também virei um cristão, tá bom? Porque que eu ouço tantos ateus falarem que Deus não existe, tantos agnósticos aí, e mesmo assim continuo sendo cristão e mais cristão ainda, com fé em Deus, tá bom? O ateu tem até aquela frase que ele costuma dizer: se Deus é bom e o mundo é um lixo, então Deus não existe. Não, isso aí tá completamente equivocado, né? Por fato do mundo estar assim, né? Aí os ateus dizem que Deus não existe. Porque se Deus existiu, como é que ele faz aí a criatura, né? Faz o mundo e deixa virar um caos? Não. Então vamos aí analisar, vou aqui mostrar o vídeo para você e deixar aqui a minha opinião. E também em relação com 1 Coríntios ali, do capítulo 2, versículo 14, tá bom? Olha o vídeo aí. Eu costumo me definir como ateu não praticante, no sentido, fazendo uma brincadeira com o católico não praticante, porque eu não acho que o ateísmo carregue nenhuma inteligência sofisticada como visão de mundo, e eu sei que muitos ateus, inclusive, me criticam e me acham um traidor de classe quando eu digo que eu acho que seria bastante sofisticado a ideia de um Deus como esse que a tradição judaico-cristã produziu como conceito sofisticadíssimo, né? Mas eu, na realidade, acho que ser ateu é muito fácil. Basta você pensar: dizem que Deus é bom, o mundo é um lixo, logo Deus não existe. Me parece a equação mais simples de todas. A teologia desenvolveu sofisticadíssimas argumentações para resolver esse problema que em filosofia a gente chama de teodiceia, que é a tentativa de justificação racional do mundo e a tentativa de dizer que o mal não vai vencer no final, né? E a ideia de que o mal não vai vencer no final, que angustia muitos cristãos, né, e judeus e muitas outras pessoas, do ponto de vista que eu vejo, é claro que não existe um mal a priori, não existe um bem a priori, mas eu acho que eu, nesse sentido, sou bastante darwinista. Eu acho que a gente é fruto do acaso, fruto da seleção natural, e um dia o planeta vai acabar, a espécie vai acabar junto. E agora, isso não significa que, primeiro, todo ateu pode estar errado, né? Segundo, que eu não considere grande parte da literatura religiosa judaico-cristã que eu conheço um pouco bastante sofisticada. Eu, por exemplo, sou apaixonado pela literatura mística. Acredito seguramente que pessoas recebem o que se chama na tradição de visitação de alguma coisa sublime e bela, e que isso motiva você a enfrentar todo tipo de dificuldade na vida. Tem até um autor que eu gosto muito chamado Chesterton, que diz que não há nenhum problema em você ser ateu. O problema é que normalmente os ateus acabam acreditando em alguma bobagem, né? Eu adoro essa frase. Então acredita na natureza, acredita na história, acredita na política, acredita no PSOL, ou, eu acho pior ainda, acredita em si mesmo, né? E acaba se achando o máximo. O que eu acredito que é das crenças a mais brega de todas é acreditar em si mesmo, porque você precisa mentir muito para si mesmo para você achar que você está com essa bola toda. Então, a pergunta, o que aconteceu, o que me levou a ser ateu? Primeiro, eu cresci num ambiente familiar muito livre, né? Eu estudei em colégio jesuíta a maior parte da minha vida, excelente escola, os jesuítas são excelentes educadores, e também no ambiente livre na escola jesuíta. E em casa, o ambiente foi completamente arreligioso, digamos assim. Não anti-religioso, contrário à religião. Tanto é que eu não tenho nenhuma raiva de religião ou das religiões, apesar de que eu concordo que a religião pode, em alguns casos, fazer com que você dê dinheiro para picaretas. Eu concordo que a religião, em alguns casos, serve para lidar com o pânico, né? O primeiro caso do Marx, o segundo caso do Nietzsche. Embora eu concorde com a ideia de que muitos religiosos o são porque não conseguem lidar com a noção de abandono ou do pai castrado, como dizia Freud, eu ainda acho, eu não tenho raiva da religião. Eu acho que você pode ser uma pessoa bem inteligente, ser religiosa em algum grau, ter repertório, a própria pesquisa empírica mostra isso. Agora, eu não me tornei ateu por uma questão de raciocínio filosófico. Eu me tornei ateu por uma questão de observação empírica e pelo sentimento de que o mundo parece abandonado, a ideia de que exista um roteiro escrito por um Deus bom não parece verdade. E mais do que isso, eu tenho um filósofo romeno que eu gosto muito, chamado Cioran, que costumava dizer que ele nasceu sem o órgão da fé.
E então eu nunca tive fé no sentido de achar que se Deus não existe, a vida não tem sentido, ou se achar que não existe uma vida após a morte, a vida não tem sentido. Eu, na verdade, na minha experiência, é um pouco mais estética, no sentido filosófico, de que o sentido da minha vida sempre foi o gosto dela, o gosto das coisas que eu faço, o gosto pelas coisas que eu faço. Então, eu acho o ateísmo, na realidade, a posição filosófica mais fácil, mais evidente, e que o ônus da prova é de quem acredita que existe um ser tão sofisticado e bom a ponto de você conseguir justificar a condição do mundo miserável que a gente se encontra. Muito bem, pronto. O que podemos tirar desse vídeo? A minha opinião aí você pode entrar nos comentários, você que me segue, alguém que é mesmo até ao contrário aqui do que eu falo, do que eu prego e do que eu digo. Aí você diz, então agora você tá partindo pro nosso lado, né? Você agora tá virando um ateu, tá dando ouvido a esse pessoal aí, né? Não é assim. Eu vejo que o maior ignorante que eu vejo hoje em nossa sociedade é aquele que não quer dar ouvido a certas outras, digamos que até mesmo ideias, né? Até outras pessoas. Eu acho que pra mim, é um dos maiores ignorantes, né? Pessoas aí que não querem, né, ouvir outras pessoas só porque tem pensamentos, ideologias diferentes da sua, diferente do que você crê, do que você acredita. Eu já sou completamente diferente, sou uma pessoa que, embora eu não concorda, embora eu não sou ali, eu não aceito o que aquela pessoa, crê, defende, enfim, mas eu estou apto a ouvir, né? Então eu sou esse tipo de gente. E algumas partes eu até concordo com ele, que tem pessoas que utilizam a religião para poder ganhar dinheiro, outros para poder, até levar em consideração sim o evangelho, né? Uns acreditam, um é crente, até para trazer em si o conforto, então eu acredito em partes e outros não, o que ele falou. Mas assim, tirando algumas coisas que ele falou, e eu achei muito interessante o que ele falou, o motivo que ele virou ateu, porque ele vê que algumas coisas que ele pode tirar, porque certo, a pessoa que vai querer ser ateu, vai estudar ali, lógico que ele vai olhar assim para um livro como a Bíblia Sagrada, vai ver muitos textos, que parece contradição, que não é. No meu caso eu defendo que a Bíblia ela é inerrônea, a Bíblia não é algo assim, digamos, contraditório, não, mas é complexo para aqueles que não discernem espiritualmente, que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz, ora, o homem natural, nós natural mesmo, você aí que está me assistindo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque somos natural, para nós interpretar a Bíblia, querer entender a Bíblia, naturalmente, com o nosso conhecimento, nós jamais, nunca, é impossível nós querer entender. Porque elas parecem até mesmo loucura, como diz aqui o apóstolo Paulo aos Coríntios. Para entendermos e para compreender o que a Bíblia quer dizer para nós, a gente precisa ter o discernimento espiritual. Sem o discernimento espiritual, é impossível, não tem como. Você pegar a Bíblia, para pegar textos aqui e dizer que isso é natural. Não tem como. Então, só aí já descarta, que a nossa inteligência é muito pequena para Deus. Mas assim, o que eu achei importante nele é o seguinte, é que ele tem a ousadia, a coragem de trazer aqui a público para as redes sociais e dizer o que ele crê, o que ele defende. Coisas que eu vejo que muitos crentes, muitos cristãos, pessoas que se dizem mesmo religiosos, não têm coragem de defender a sua crença, defender Deus. Não é que Deus precisa que alguém está defendendo ele. Não, Deus é todo poderoso, enfim, Deus é o Shaddai. Mas precisa que alguém mostre mais ali a sua crença em Deus, aquele Criador que fez tudo e todas as coisas. Então eu, como apologeta, eu estou aqui para mostrar o que de fato, o que as pessoas, mesmo elas não sendo cristãos, mas defendem. Então esse é o meu ponto de vista, esse é o meu cosmovisão. Então eu luto todos os dias, seja onde eu for, aqui na rua, no trabalho, enfim. Quando a gente vai jogar, eu vejo pessoas oferecendo coisas para mim, você não bebe um copo de cerveja,
uma pinga, enfim, não, eu cheguei até a dizer para um certo colega que, não, eu já tenho algo que já preencheu minha lacuna, né? Eu não preciso de bebida, não preciso de cigarro. Também atendi ter um cliente que ele, não, você não conhece alguém que tem cigarro, que lá na Zona Leste de São Paulo, a gente não vive sem fumar. Eu disse, não, eu também não sou muito adepto a esse negócio de cigarro, tal, enfim. A pessoa pergunta, por que vocês não tem esse negócio aqui no Piauí? Não, eu mesmo questão até tem, mas eu mesmo é de mim, né? Eu tenho já outra coisa que me preenche, né? Jesus, sim, eu percebi que você é cristão, é evangélico, não é isso? Sim, aí pronto, é só isso que nós temos que viver, entendeu? Mostrar a nossa fé. Não assim só por palavra, mas também às vezes quando... Desculpa pelo grito aí, mas a minha criança está gritando ali, pessoal, espero que não incomode vocês, não atrapalhe no vídeo. Quando os momentos difíceis, né, as aflições, Jesus disse que não seria fácil para ninguém aqui nessa terra, né, mas temos que mostrar isso, né? Então o intuito aqui desse vídeo é mostrar para você, baseado nesse vídeo que ele falou. Aí prestei muita atenção, analisando aqui texto, palavra por palavras, e a gente traz para hoje, para a realidade. Aí os ateus vêm dizendo que Deus não existe porque o mundo está um lixo, está um caos, as pessoas aí estão fazendo tudo que dá na telha, né? Porque se realmente existisse um Deus, né? Se ele fosse bom, assim como ele criou todo mundo, toda criatura, então não há necessidade de existir um Deus, né? Então isso é mais de uma falácia de pessoas que não têm o mínimo conhecimento, né? Então eu, assim, particularmente, eu não sou contra, né, as pessoas, eu sou contra o que elas falam, o que elas pregam, né? Por exemplo, pessoas vão citar sempre os cristãos, né, que eles estão errados porque defendem uma crença, um Deus que não se manifesta, né? Os ateus querem ver muito isso, milagre, né? Querem ver coisas que as pessoas que nós estamos pregando hoje que antigamente acontecia. Eles querem ver hoje isso acontecendo no século XXI, coisas que não acontecem, eles dizem nos hospitais, nas ruas, né? Nas prisões, é isso. Mas isso não vai deixar de nós acreditarmos em Deus, porque a fé ela vai muito além do que nós podemos imaginar, de todas essas ideologias, né, que os ateus trazem aí para nós podermos deixar de acreditar em Deus. Então esse vídeo é isso, galera. Espero que você tenha gostado, né? Eu recebo aqui ateus, né? Recebo agnósticos, recebo críticos e céticos, recebo pessoas de qualquer tipo aqui no canal. Mas o nosso intuito aqui não é criticar, não é aqui descartar nenhum tipo de pessoa, mas sim mostrar o que nós defendemos, tá bom? E se você entendeu, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Para quando eu postar mais vídeos como esse, você ficará notificado, tá bom? Então, forte abraço e até o próximo vídeo e tchau, tchau.